Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso PET Volume 2, nossa temática da semana 6 do PET vai ser a dinâmica das placas tectônicas. Bem, para a gente introduzir essa temática, né, é interessante que a gente fale sobre as camadas da Terra. Né? Sabemos que a crosta terrestre corresponde à camada superior da Terra, que é formada por rochas em seu estado sólido. Já as camadas inferiores, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresenta-se uma textura líquida ou pastosa, um magma. Né? A grande questão é que a crosta terrestre não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a extensão do planeta, ou seja, ela é fraturada em vários pedaços. Esses pedaços são conhecidos como placas tectônicas. Bem, aqui tem um mapa do planisfério, né, para a gente ter uma noção de onde estão distribuídas as placas tectônicas. Né? Lembrando que essas placas tectônicas estão presentes em todas as partes do planeta, né? Ou seja, pode ser a parte continental ou oceânica, estão sob essas placas tectônicas. Né? Lembrando, para a gente ter uma noção, né, que o Brasil está no meio da placa sul-americana, né? Essa em lilás aqui, para a gente ter uma noção. Bem, a partir daí, né, podemos também relembrar um pouquinho sobre a teoria das placas tectônicas. Né? Lembrando que a teoria que aponta a existência das placas tectônicas foi elaborada ao longo do século XX, a partir de evidências existentes na dorsal meso-oceânica, né? Ou seja, no fundo do oceano ali, né, para ter uma noção maior, né? No Pacífico, onde foi apontado o afastamento das áreas continentais. Também temos a dorsal atlântica, né, onde podemos observar o afastamento dos continentes ali, da América do Sul e do continente africano. Vamos ver isso aí futuramente. Mas tudo isso veio das premissas da teoria da deriva continental, que indicou o movimento dos continentes, fato que sabemos que acontece ainda nos dias atuais, né, em um ritmo muito lento para os olhos humanos, né, mas relativamente acelerado em termos geológicos. Aqui a gente pode observar o que seria essa dorsal meso-oceânica, né, onde nós temos a placa norte-americana, né, e temos a placa eurasiana, onde, de certa forma, o que houve aqui assim? Houve o afastamento das placas. Né? Olha a movimentação, olha a setinha vermelha indicando a movimentação das duas placas. Né? E aqui seria a pressão oriunda do interior da Terra vindo do magma. Com isso, fez com que os continentes tomassem a forma atual que a gente vê nesses planisférios aí. Bem, vamos entender um pouco melhor. Aqui nós temos um esquema que mostra como seria essa dorsal. Né? Temos local onde ocorre o afastamento das placas. Né? Aqui nós temos a planície abissal, né? Ou seja, essa parte plana aí que vai se formando, né, de ambos os lados. O rift, que é o local específico ali, onde vai ocorrendo o soerguimento aqui do magma, né, onde ocorre o resfriamento em contato com a água oceânica, e com isso vai se transformando em rocha, e mesmo assim vai o quê? Afastando os continentes, para a gente ter uma noção. Aí nós temos, além dessa planície abissal, nós temos a fossa oceânica, né, que seria a parte mais baixa, vamos dizer assim, né, do oceano. Né? Temos o talude continental, que seria onde, de certa forma, há muitos anos atrás, milhões de anos, bilhões de anos atrás, os continentes estavam juntos, né? Com seu afastamento formou essas como se fossem barreiras aqui, né? Isso é chamado de talude continental. Temos também a plataforma continental, né? Ou seja, que é um local onde o oceano não tem tanta profundidade.
Logo após essa plataforma continental, você cai numa profundidade gigantesca aqui com relação ao nível, aos metros com relação à água, né? E aqui nós temos a área continental, só para a gente ter uma noção de como acontece. Também temos aqui um outro esquema representando o relevo submarino, né? Onde podemos observar a formação, né? Outras formações aí assim oriundas no relevo submarino. Temos a área continental, né? Que nós temos a plataforma, como nós vimos no desenho anterior, o talude. Aí nós temos outros termos aqui, né? Temos os guions, né? Temos o arco de ilhas, né? Onde aparecem algumas ilhas oriundas desse surgimento ali com relação ao magma, né? Nós temos onde ocorre ali a dorsal, né? E também, além desse arco de ilhas, temos também as ilhas vulcânicas. Lembrando que essas ilhas podem ocorrer de forma estrutural, onde ela consiga se permanecer, né? Por milhões de anos, vamos dizer assim, e também nós temos as ilhas temporárias, onde a estruturação dela não é bem estruturada e com o tempo ela tende a desaparecer. Surge uma nova ilha, né? Ela pode, dependendo da estruturação dela, ela pode ser ou não temporária, né? Aí nós temos também alguns montes marinhos, né, oriundos também dessa movimentação oceânica, e a região pelágica também, né, ou seja, um local próximo ali de onde ocorreu essas movimentações aí. Bem, aqui temos um outro esquema, a gente pode ver, né, essas dorsais, né, aqui na parte mais escura, como elas influenciaram, né, na deriva continental, né, naquela teoria onde os continentes foram se afastando e continuam se afastando, né, como elas foram essenciais para que os continentes tomassem a forma da atualidade. Seguindo, né, vou falar um pouquinho da litosfera, né, que é o nome dado para designar toda a porção sólida superior da Terra. É bastante fina em relação ao interior do planeta, né, de forma que ela foi facilmente rompida ao longo do tempo e em função da pressão interna exercida pelo magma. Lembrando que essa câmara magmática, onde fica o magma ali assim, exerce uma pressão gigantesca, né? A partir dali surgem-se não só ilhas, mas também podem surgir, dar origem a cadeias de montanhas, entre outros, né? A pressão é muito intensa. O movimento das placas resultam dessa ruptura e continuado em razão das pressões exercidas pelas correntes ou células de convecção do magma terrestre, como é chamado. Aqui o que a gente pode ver na figura a seguir, né? Onde nós temos as áreas aqui de divergência e convergência. Lembrando que nessas áreas de convergência, as placas fazem pressão em sentidos opostos, né? Ou seja, elas se encontram como se elas estivessem medindo forças, né? Já na divergência, elas vão o quê? Em sentidos opostos, né? Que formam as dorsais. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento ou de colisão. Limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, nos quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. Aqui
um outro esquema, né, onde nós podemos ver as placas tectônicas novamente, né, como naquele primeiro esquema, porém aqui nós temos as setinhas indicando qual seria a movimentação dessas placas, né. Podemos observar que nós temos aqui, de acordo com as linhas, né, a coloração das linhas, nós temos as placas pouco ativas, temos as divergentes, as convergentes e temos também as falhas, né? E aqui as setinhas vermelhas indicando o movimento da direção das placas, né? A placa sul-americana, lembrando que o Brasil está no meio da placa sul-americana, né? Isso aí até impede que, de certa forma, que se tenha tanto tenha terremotos, né? Podemos observar aqui em que ocorre movimento divergente, né, entre a placa sul-americana e a placa africana, que ocorreu o afastamento, né, do continente da América do Sul e do continente africano. Lembrando que, observando pelo desenho, note-se que se encaixa perfeitamente, né? É um dos principais pontos que explicam a deriva continental. Aqui nós temos os tipos de zonas de tensão tectônicas, né? Nós temos as zonas divergentes, como eu havia falado, né? Como ocorre aqui na placa sul-americana, na placa africana, né? E a gente pode ver que vão em sentidos opostos. Com isso, o magma vem para a superfície, né? Já que ele está no fundo oceânico, tende ao que? Se resfriar e transformar-se em rochas magmáticas, né? Esse movimento das placas de divergências é um dos principais aí. Temos também a convergência, né? O obducção, como é chamado, onde as placas se movem em sentidos opostos, né? E temos a convergência subducção, né? Onde elas vão de encontro umas às outras, né? E com isso uma acaba se mostrando mais intensa de acordo com a pressão que a outra e ocorrendo o chamado acavalamento, né? Onde uma acaba descendo sobre a outra, né? Bem, aqui nós temos mais uma vez um esquema, né, que mostra os tipos de placas aí e os movimentos que são feitos, né? Ou seja, de afastamento, o de atrito, né? O de deslocamento diagonal, cada um vai para um lado, né? Bem, aí esses movimentos temos dois nomes, né? Temos a epirogênese, né? E temos também a orogênese. Lembrando que a epirogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem na vertical, né? Não provocando falhas geológicas. Quando se deslocam vertical, ocorre para cima, o chamado soerguimento. Ou seja, nesse sentido aqui, ocorreu uma epirogênese de soerguimento, correto? Já nesse segundo esquema aqui, que a gente pode ver, é chamado de, quando se move para baixo, é uma epirogênese de subsistência, né? Ou subsidência, né? Como é chamado. Ou seja, nós temos ambos exemplos, né, de epirogênese sempre na vertical, né? É chamado epirogênese, tá certo? Aqui nós podemos observar, ou também pode ser chamado simplesmente de epirogênese negativa, quando se desloca para baixo, ou epirogênese positiva, quando se desloca para cima, né? De acordo com o esquema aqui. Temos agora também a orogênese, né? É quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, né? Sendo responsáveis pela constituição de cadeias montanhosas. Observe o esquema abaixo. Aqui nós temos o movimento de orogênese, né, onde as placas, de certa forma, vão de encontro uma com a outra, como eu havia falado, que ocorre aquele encavalamento das placas, né? E com isso formam-se os dobramentos, né? Temos
aqui o exemplo, né, dos dois dobramentos que podem ocorrer. Temos desses dobramentos, nós temos o anticlinal ou o sinclinal, né? O anticlinal seria essa parte mais o anticlinal, a parte mais alta, né, do dobramento, e o sinclinal é a parte baixa aqui desse dobramento. Aqui, mais uma vez, nós temos o exemplo de movimentos aí de orogênese, né? Lembrando que orogênese horizontal e pirogênese vertical, né? Para você lembrar, sempre observar a segunda letra aqui, né? Começa com O, orogênese horizontal, e pirogênese, segunda letra aqui, vertical, tá certo? Aí nós temos alguns tipos de falhas, né, a nível de curiosidade, né, onde ocorre temos o bloco levantado, falha lateral, falha normal, bloco rebaixado, bloco levantado, chamado de host também. Temos o bloco rebaixado, o graben ou fossa, né, e temos a falha de rasgamento, como é conhecido também. Aqui, sobre os movimentos da orogênese, né, o dobramento ali, né, como nós já sabemos, orogênese é o movimento horizontal, né, que vem do grego oros, montanhas, gênese, formação das montanhas, né, que significa orogênese. É um conjunto de processos geológicos horizontais que originam a formação das cadeias de montanhas, né, entre outros. Aqui, mais uma vez, temos alguns tipos de dobras, né? A dobra, a crista anticlinal, a falha, a crista sinclinal, o vale anticlinal, né? Tudo isso aí são originários da orogênese. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Onde ocorreu essa movimentação, né? Um dobramento, né? E um esquema de falha. Lembrando que o dobramento ocorre de fato um dobramento dessas rochas, né? E as falhas são visíveis também nas rochas, né? Pela não sequência da formação dessas rochas. Aqui nós podemos observar aqui um dobramento, né? Nessa rocha aqui, né? Aqui também podemos verificar outra exemplo de dobramento, onde ocorreu um dobramento aqui, ó, tá certo? Aqui já é uma falha, né? Onde de certa forma, olha a sequência das cores aqui, tá vendo? Das camadas, vamos dizer assim, rochosas, olha, onde não deu uma sequência aqui. Então isso aqui é o quê? Um exemplo de falha geológica, né? Aqui nós temos uma falha normal, né? Onde de certa forma também começa-se uma sequência aqui, principalmente onde estão as setinhas ali, ó. Olha só, a sequência não permanece, né? A sequência nos horizontes aqui, nas camadas rochosas, né? E também tem um mapa aqui interessante, né? Eu achei interessante colocar isso aqui a nível de curiosidade também, onde temos as zonas sísmicas e zonas de vulcões, né? Temos aqui algumas zonas sujeitas a abalos sísmicos, né? Em laranja mais escuro, né? Que seria o encontro dessas placas tectônicas. Em vermelho nós temos as zonas com com intensa atividade sísmicas, né? Temos alguns vulcões ativos, que são essas bolinhas pretas, né? E temos os pontos também, onde de certa forma ocorrem o maior, onde já ocorreram, né, catástrofes por meio de terremotos após 1900, né? Podemos observar aqui, né, onde é a nossa cordilheira dos Andes, né, aquele conjunto de montanhas da América do Sul, e as cadeias rochosas aqui também nos Estados Unidos, né, na América do Norte, onde há a incidência, né, tanto onde está presente todos
toda a nossa legenda aqui, né? Onde tem zonas sujeitas a abalos sísmicos, zonas com intensa atividade sísmica, vulcões ativos e terremotos. E ocorreram terremotos com catástrofes após 1900, né? Onde nós também temos aqui no Pacífico, né? Seguindo aqui assim o Círculo de Fogo, onde tem grande incidência também, próximo ao Japão, né? Onde nós temos uma área com grande intensidade sísmica e vulcões em atividade. Aqui tem uma definição básica, né, sobre vulcão, tsunamis e sismos, né? Vulcão é uma estrutura geológica criada quando o magma, gases e partículas quentes, como cinzas vulcânicas, escapam para a superfície. Eles ejetam altas quantidades de poeira, gases e aerosóis na atmosfera, interferindo no clima, né? Temos a definição também de tsunamis, né? Os tsunamis resultam de terremotos no assoalho oceânico. As ondas são quase imperceptíveis em alto mar, mas aumentam muito a amplitude e tamanho quando se aproximam da costa. O sismo, também chamado de abalo sísmico, né? Ou tremor da terra, terremoto, né? Conhecemos por todos esses nomes aí, é muito comum. Tremor da terra e terremoto são os mais usados, abalo sísmico também, né? É o resultado da súbita liberação de energia da crosta do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas, o que cria ondas sísmicas. Aqui nós temos um esquema, né, onde mostra a estrutura geológica, né, a nível mundial, onde nós podemos observar que o Brasil, né, é composto por escudos antigos, em sua maior parte, porém possui também uma grande parcela ali de bacias sedimentares, né? Aqui nós temos os dobramentos recentes. Esses dobramentos recentes aqui está se referindo às cadeias de montanhas que nós temos, né, na América do Sul, parte da América Central aqui chegando à América do Norte, né, as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, né, e nós temos também alguns pontos mais altos também do planeta aqui em laranja, né. Seguindo, né, falar um pouquinho do Brasil. O Brasil, para apresentar uma grande extensão territorial, né, cerca de 8.514.876 km², possui estrutura geológica composta por 3 tipos distintos: escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos, né? A estrutura geológica é classificada a classificação da litosfera terrestre, conforme as suas diferentes origens e as composições de suas rochas. O território brasileiro é considerado geologicamente estável porque se localiza no meio da placa sul-americana, não possui dobramentos modernos e sua superfície é composta basicamente de bacias sedimentares, né, 64%, e escudos cristalinos, 36%. Todos os vulcões aqui localizados estão inativos e ocorrem tremores na Terra em área onde existem falhas geológicas. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido aí um pouco, né, sobre essa temática. É uma temática um pouco técnica, né, que exige um pouco mais de atenção, pesquisa, né? Mas qualquer dúvida estarei à disposição, né? Um abraço a todos aí, até a próxima.